Bom dia, você que está iniciando um novo dia. Não tem forma melhor do que iniciarmos o dia com a Bíblia, você não acha? Pois é, Meditações Ponto de Partida tem essa proposta de nós todas as manhãs pegarmos um tema da Bíblia e podemos estudar aqui e tirarmos lições para o nosso dia a dia, principalmente para as horas que se seguem desse dia de atividades, de trabalho, de estudo e de tantas outras coisas que fazemos. Lembrando a você que nós estamos nessa temporada falando, não é, sobre vários temas, começamos com as bem-aventuranças e agora nós entramos ainda dentro do sermão ou dos ensinos do monte, num tema bem interessante que está em Mateus, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, capítulo 5, versos 31 e 32. E aqui está falando sobre relacionamento dentro do casamento. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhe digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que significa essas palavras de Jesus? Bem, para que a gente possa entender um pouquinho essa questão de casamento, a gente precisa ir ao Antigo Testamento. E nós vamos, por exemplo, aos primeiros textos da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia. E a gente vai a Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós encontramos a formação do homem e da mulher. E interessante que no capítulo 1 a gente vê Deus falando da criação. E lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. A palavra criar no hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, é o criar do nada, sabe? É uma criação com a boca, Deus falava e as coisas aconteciam. Mas quando a gente vai, por exemplo, ao capítulo 2, você vê Deus formando o homem de uma maneira diferente. Você vê, por exemplo, no verso 7, diz assim: então Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. A palavra usada aqui por Moisés, formar, é uma palavra que tem a ver com intimidade, correto? Diferente da primeira palavra que é usada lá para criar do nada as outras coisas. Então Deus cria as outras coisas nos 7 dias ou 6 dias da semana e descansa no sábado, não é? E no homem, quando ele cria no 6º dia, ele tem intimidade. A palavra formar tem a ver com toque, com formar, com encostar, e foi o que aconteceu. Só que quando Deus faz a mulher, Moisés usa um outro verbo, olha que interessante. No verso 18, Deus disse assim: não é bom que o homem fique só. E aí no verso 21 diz assim: Deus formou uma mulher e levou até ele. No finalzinho do verso 21 do capítulo 2 de Gênesis. A palavra aqui formar para mulher é a palavra baná no hebraico, que significa formar com estética. Então Deus fez, obviamente, a mulher mais bonita que o homem, na própria formação. Moisés usa esse verbo para dar essa ideia. Só que, continuando, no verso 24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, qual era o plano de Deus? E qual é o plano de Deus? É que o casamento seja com uma pessoa, homem e mulher, é o que diz a Bíblia, e interessante que esse casamento ele é para sempre, perpétuo, por isso se tornam uma só carne. A ideia de se tornar aqui uma só carne é a ideia de uma unidade composta. Você já viu uma mexerica, uma mimosa, como dizem aqui no Paraná? Pois é, então você vê essa fruta, mas dentro dela você vê vários gomos. É como se você tivesse então no casamento 2 gomos e um terceiro, que é Deus, que formam o casamento. Então, voltando às palavras de Jesus de Mateus capítulo 5, Jesus disse assim: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Existem apenas 2 condições na Bíblia para romper um casamento, que é, no caso, um relacionamento fora do casamento por parte do homem ou da mulher, e isso está errado, Deus não aprova, mas ele dá liberdade para a pessoa que é inocente escolher se vai manter ou não esse relacionamento, ou através da morte. E a gente encontra isso, não é, de maneira muito clara, 1 Coríntios 7, Romanos 7 também, essa ideia do casamento. Então Jesus aqui está dando orientações para a felicidade das pessoas. Muitos acham que ser feliz é encontrar vários tipos de companheiros, de relacionamentos. Não é o que a Bíblia apresenta. A Bíblia diz que quando uma pessoa se une com outra através da intimidade, ela deve se manter com esta pessoa para o resto da vida ou até que a morte o separe. E aí sim, a morte também seria uma condição para ela poder, quem sabe, ter um novo relacionamento.
nós gostaríamos que você nesta manhã refletisse um pouquinho sobre essas dicas da Bíblia. Essas dicas do Sermão do Monte ou dos ensinamentos do monte, ele tem como propósito fazer com que você seja uma pessoa mais feliz. Sabe, um muro de proteção? É mais ou menos isso que Deus criou. Um muro de proteção para que a gente possa realmente ser feliz no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, inclusive no casamento. Que Deus possa te ajudar a entender os planos de Deus. Nem todos aceitam, mas eu posso dizer uma coisa com bastante segurança. Seguir o que Deus pede sempre vai te dar um caminho de total alegria e felicidade, apesar dos problemas. Se você quer conhecer um pouquinho mais de temas como esse ou outros temas da Palavra de Deus, nós temos essa revista. Eu já mostrei aqui em alguns outros programas e eu gostaria de reforçar. Nós temos temas aqui sobre a igreja verdadeira, sobre o santuário, sobre o batismo, sobre a entrega total, sobre sábado, sobre volta de Jesus. Se você quer realmente saber mais, peça aí nesse QR Code, aponte seu celular, seu dispositivo e você terá a oportunidade de saber um pouco mais da vontade de Deus. E eu tenho a certeza que você será uma pessoa muito mais feliz. E também, se você quer se aprofundar, nos domingos às 8 horas da manhã, nós temos um programa de debate que leva o mesmo nome, Ponto de Partida, e você tem a oportunidade então de conhecer um pouco mais de temas como esse. Não esqueça, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.